Boa noite, meus amigos da Conversa ao Pé do Rádio. Aqui quem fala é Rubem Gonzalez, diretamente do portal Rubem Gonzalez mesmo. Vamos entrando logo aí, né? Logo a brincadeira musical de hoje é o grande cantor norte-americano Christian, da dupla Christian e Ralph. Porque, para quem não sabe, na década de 70, no começo da década de 70, acho que a gente era tão nacionalista que até os cantores em inglês, aí Fábio Júnior, Gessé, cada um cantava uma música. Steve McLean, uma porrada de gente cantava música, e o Christian inclusive confessou que não sabia nem qual era a letra, não entendia patavina, e gravou essa música que foi sucesso durante muito tempo. Lies, mentiras, que tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Que eu prometi, quem promete um dia cumpre, né? Foi muito legal. Tinha outros assuntos para abordar, mas não vou abordar para fazer um assunto monotema. Tá? Eu fiz uma passagem da Guerra das Malvinas e não entrei para valer no tema. Tá? Não entrei para valer no tema, deixei para lá, fiz um negócio, mas vi efetivamente um público ávido por essa informação, por essas informações. Então, tô fazendo um Senta que lá vem a história. Não é cópia do Lito lá do Aviões e Músicas, que é um site que eu dou uma olhadinha de vez em quando, porque Senta que lá vem a história é muito antigo, né? Então, vamos inclusive tem teoria da conspiração também, tá? Tem teoria da conspiração sobre a Guerra das Malvinas. Vamos começar? Vamos começar pelo começo. Para começar pelo começo, eu tenho que mandar logo a teoria da conspiração. A teoria da conspiração, que faz muito sentido, é o seguinte. O presidente da Argentina era o Leopoldo Galtieri, presidente de uma junta militar, né? Estávamos sob uma ditadura militar, direitista, alinhada com os Estados Unidos, pátria amada, salve, salve, caçadores de comunistas que não podiam ver um vermelho pela frente. E todo mundo já viu esse filme, né? Todo mundo já viu esse filme. Então é o seguinte, totalmente alinhado, totalmente vassalo aos Estados Unidos, e os caras vão... Oficialmente é o seguinte, eles estavam com a moral em baixa, pegando pra cacete, e eles foram lá numa aventura deslocada e invadiram as Malvinas. Essa daí é a história oficial. Agora vem a história cavernosa. Vou começar pela teoria da conspiração, depois eu dou a cronologia do negócio. Porque aqui nesse canal tem cultura de verdade, tá, gente? Também não vou abordar mais esses outros assuntos, não. Deixa isso passar direto. O que acontece? Os caras foram lá e invadiram aquilo lá. Uma coisa translocada, porque haveria algum tipo de reação a alguma coisa. Mas é aí que está a teoria da conspiração. Segundo consta, o Ronald Reagan, que era, junto com a Margaret Thatcher, os líderes do mundo livre. É para aí mesmo. O mundo livre. O mundo livre que bota para foder, promove assassinatos na casa de todo mundo e interfere na vida de todo mundo. Esse é o mundo livre. Mas a Inglaterra, a ex-Union Jack, tá? O reino onde o sol nunca se punha, né? Porque eles tinham reinos no mundo inteiro. Então é o seguinte, e o Ronald Reagan, que vieram, junto com a Margaret Thatcher, implementando esse neoliberalismo colonizador e escravizante. Só que a Margaret Thatcher ia mal das pernas, e os trabalhistas, se ganhassem as eleições na Inglaterra, colocariam todos os mísseis Minuteman e outros mísseis de médio e longo alcance apontados com a Rússia. Os trabalhistas disseram que iam tirar de lá da Inglaterra, para a Inglaterra deixar de ser alvo da União Soviética. E a Margaret Thatcher estava por baixo. Então consta nessa teoria da conspiração, que faz sentido demais, o Reagan virou para o Galtieri e falou: "Come here, mi hermano, venga cá que voy poner en tu culo."
Então é o seguinte, vem aqui. Olha só, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma parada boa de um homem? É o seguinte, tu manda uma guarnição lá e invade, sou teu amigo, hein? Tu invade as Malvinas e que eles vão reclamar o caramba, mas eu sou mediador, eu sou dono do mundo, eu sou gerentão. Eu vou entrar no meio do caminho e vai ser tudo resolvido. Você vai ficar com as Malvinas, a Inglaterra vai fazer um acordo com vocês e tudo bem. E o cara, hurra, hermano, que bueno! E foi lá e invadiu as Malvinas. Mandou uma guarnição para lá, tanto é que mandou uma guarnição de fuzileiros navais e altamente treinados, pica das galáxias. E depois, uma semana depois, retira todos eles e manda para lá conscritos. Para quem não sabe, conscritos são alistados, são forças não regulares. Manda para lá o grupo de conscritos para ficar lá tomando conta, hasteando bandeirinha, porque estava tudo resolvido. Aí Ronald Reagan vai para Margaret Thatcher e fala assim, o otário engoliu a isca. Manda agora uma força-tarefa, vamos lá esmagar eles, reconquistar aquela merda, tá? Que vai ser mole e você vai se reeleger. Ou seja, a Argentina e o mundo livre, a direita, fez todo mundo de pato. Só que, como já dizia o notável Garrincha, para o João Saldanha, que era técnico do Botafogo na época, e para o Feola, para todo, não sei nem para quem foi, mas acho que foi para o João Saldanha, que ele virou e falou assim, chefe, o senhor botou essa tática aí no quadro, mas o senhor já conversou com os caras do outro lado? Conversou com os adversários? Porque eles não vão deixar a gente fazer isso aí não, hein? E vieram eles para um passeio no parque. Tá? Você imagina, juntou a Inglaterra, a OTAN e os Estados Unidos, que nessa altura já tinha dado uma banana verde para a Argentina. Tá? A Argentina tinha 100 aviões operacionais de combate velho, sendo que a maioria deles tinha sido comprado como sucata. Os Skyhawk Douglas A4, que nós temos aqui na Marinha de Guerra Brasileira, que estão baseados em São Pedro da Aldeia, em 82 eles já eram velhos e ruins, imagina os nossos hoje, né? Já eram velhos, não eram ruins, eram ótimos aviões, mas, porra, aviões da década de 50. Ou seja, foram comprados, a maioria foram comprados pelo preço de uma BMW velha usada, em média $50 mil cada um. Tinha alguns Dagger, né, que é o Mirage copiado de Israel lá, e alguns Mirage e uns Pucará, uns turbo-hélices Argentina, avião de combate ao solo. Tá? Os Estados Unidos, a Inglaterra foi para lá, é o seguinte, suprida de submarinos nucleares, todos os satélites americanos apontados para lá, AWACS, que são aviões de vigilância, tá? E tudo. Ou seja, um tremendo passeio. Iam lá simplesmente comer alfajor e tomar um chocolate quente. Só. Dar uns tapas naqueles argentinos e botar para lá. É mais ou menos que hoje você fazer um apanhado aí, né? Pegar o Barcelona, botar o Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Marcelo, o Mbappé lá da França, que tem aquele nome, negócio, e jogar contra o Aspirantes do Central de Caruaru. Vai ser mais ou menos isso. É um jogo desse aí, vocês imaginam, né? E para melhorar, o árbitro ainda era deles, que era o Reagan, que estava no meio de campo apertando, oh, no problem. Você imagina a festa que ia ser essa porra. Aí mandaram para lá uma frota composta por 2 porta-aviões e uns 100 navios de todo tipo, cruzadores, destroyer, fragatas de último tipo, inclusive a tipo 42, o destroyer tipo 42, que era o suprassumo que eles tinham lá dentro, e mandaram tudo para lá. Lá a Argentina tinha o quê? Tinha essa velharia que eu falei. O problema todo que é o seguinte, né? O único avião que eles tinham embarcado era o Harrier, o avião de decolagem vertical, que é uma merda de avião. Tá?
A única coisa que ele tinha de bom era o míssil, o IM-9L, que era top de linha, era o Sidewinder, era a última série que os Estados Unidos, é claro, mandou para eles, né? E além do mais é o seguinte, né? Eles só ficavam em baixa altitude. Porque em alta altitude ele não dava para encarar os Mirage. E a maioria dos Mirage e todos os A4, eles iam para as ilhas e para alto mar. Primeiro que eles tinham que fazer um reabastecimento para ir, fazer outro para voltar. E lá eles tinham 5 minutos no teatro de guerra só. Só podiam pilotar 5 minutos. Lá porque não tinha combustível para voltar. Eles iam só com bombas. Mais nada, não iam com armamento de defesa. Então, por isso que houve muito abate de aviões argentinos por esses merda desses aviões Harrier, por causa disso. Quando ia para alta altitude, eles não iam atrás dos Mirage, nem encaravam os Mirage lá em cima, porque o Mirage era supersônico e ele não. Então é o seguinte, eles atacavam aqui embaixo, foi mais ou menos esse sucesso. Mesmo assim, perderam bastante. Perderam teve até o caso de um soldado argentino que abateu um Harrier de 7,62 de fuzil. Tá? Ele fazendo um rasante lá, atacou e se fudeu. Como eu falei, esses A4 foram comprados lá no lixão de Mojave. $50 mil mais ou menos em média cada um. Isso os bons. Dizem que até alguns vieram de graça. O negócio era tão crítico, que os aviões não tinha nem radioaltímetro. Mal comparando, o 14 bis tinha mais ou menos a mesma aviônica do que esses A4. Ou seja, de um lado, a Inglaterra com todo o aparato tecnológico, com radares, com sistema de navegação inercial, com mísseis de última geração, Siddharth, Siket, todos eles preparados para encarar a Rússia, para encarar a União Soviética, blá, 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 blá. E é o seguinte, mas tem aquele velho ditado de neném prancha, né, do futebol, que treino é treino e jogo é jogo, né? Quando começou o negócio para valer, os argentinos foram para cima deles com tudo. Não foi nenhum passeio no parque. A Inglaterra não perdeu essa guerra porque 60% das bombas não explodiram. Eles atingiram aviões. Vou dar até uma relação aqui daqui a pouquinho de alguns aviões, alguns navios que eles simplesmente acertaram todos os aviões na bacia de São Carlos, na Baía de São Carlos, e simplesmente 80% das bombas não explodiram. Bombas que, por ironia do destino, eram inglesas, né? Esses aviões eram tão fodidos, que eles não tinham nem assento ejetáveis. Os que tinham estavam vencidos. E a maioria deles tinha um problema crônico, que os canhões de 30 milímetros, que eram muito potentes, davam 3, 4 tiros e emperravam. Isso é para você ver o tipo de aeronave que eles tinham para combater. O que restava de bom eram os Super Atendar, que tinham sido comprados da França para equipar o 25 de Maio, que era o porta-aviões argentino. Porém, todavia, contudo, não entanto, os técnicos franceses meteram o pé no começo da guerra e não programaram os mísseis. E aí começa a primeira grande rata do Reino Unido. O serviço secreto deles, no problem. Os Exocet não são problema. 3 dias depois, o destroyer Sheffield foi para o fundo do mar com um AM-939 no meio dos cornos. Tá? Foi para o fundo e só o valor daquela fragata, daquele destroyer, valia o preço de todos os aviões argentinos somados 3 vezes, ou 4, ou 5. Só aquele ali. Mas depois disso aí, eles afundaram mais 7. Afundaram a Coventry, o Atlantic Conveyor, a Antelope,
Ardent, a Brilhante, outro dia eu disse que tinha afundado, não tinha. Inclusive a Brilhante está aqui no Brasil, acho. Se não foi colocada fora de serviço, está aqui. Foi vendida aqui para a Marinha Brasileira agora, há pouco tempo, há uns 8 ou 10 anos atrás. Essa mania de equipar nossas Forças Armadas com sucata, né? Porque na época era uma fragata da classe 21, 22 era o top que eles tinham, mas foi vendido aqui para 2008, acho, para cá. Mania da gente de comprar lixo, né? Muito talento, muitos culhões, muita disposição, nada daquilo que se falou. O passeio no parque virou inferno no parque. Já a armada inteira não foi para o saco por vários motivos. O principal é esse: as bombas não explodiram. Se tivessem armamentos soviéticos, estavam fodidos. Se eles tivessem 30 ou 40 mísseis Exocet, eles estavam fodidos. Estavam no inferno. Mas agora vem a parte, o eclipse oculto. Vem o que as pessoas pouco sabem. Vem a parte que poucos sabem. A parte que poucos sabem, que é a Operação Mikado. A Operação Mikado, mais ou menos, as pessoas já sabem. A Operação Mikado foi o SAS, que é o Serviço Especial de Forças Especiais da Marinha da Royal Navy, que são como tudo deles lá, é tudo autopropaganda. São ótimos nisso. Sempre foram ótimos em propaganda. Ótimo. Então é o seguinte, são os melhores do mundo. Aí foram para lá, para a Argentina. Fizeram um programa, uma programação rocambolesca com apoio dos traidores chilenos. Isso depois custou caro ao Chile, mas isso é lá para frente, é outra história. Com os traidores chilenos, fizeram que é o seguinte, que eles iriam entrar dentro da base de São Carlos, se não me engano, a base que fica no sul, fica na região da Patagônia. Eles iriam lá, destruiriam o superatendar, acabariam com a planta de combustível e matariam os pilotos. Mais uma vez, treino é treino, jogo é jogo. Quando foram fazer isso, parecia o exército de Brancaleone. Destruíram os helicópteros, fuderam tudo, caiu, morreu gente, se fuderam, entraram, foram mortos, foram presos, apanharam igual boi ladrão. Lembra uma piada que existia aí de 2 terroristas que vieram procurar alvos aqui no Rio de Janeiro para ataques terroristas, só que caíram na mão de um taxista, caíram na Baixada, se fuderam tanto, por último foram estuprados no morro. Então é o seguinte, apanharam tanto que voltaram daqui dizendo que aqui não valia a pena não. Foi exatamente o que os oficiais do SAS, do tão orgulhoso SAS inglês, arrumaram na Argentina. E pior, o primeiro comando é uma pessoa só. O primeiro comando altamente treinado que pulou numa trincheira, deu de cara com um conscrito argentino, ou seja, um cara sem treinamento militar que enfiou-lhe uma baioneta no meio dos cornos e abriu ele de cima e embaixo. Então é aquele negócio. Treino é treino, jogo é jogo. E a Operação Mikado teve um nome muito bem escolhido, Micô. Mais uma porrada nos cornos daquela velha do Satanás. Aí a grande jogada da história, que tem todo um peso geopolítico hoje, teve um peso geopolítico grande em todo o Brasil e que ninguém sabe, e que seria muito motivo de orgulho para a gente se fosse contado de verdade, mas você não encontra isso por aí. Você não vai encontrar isso por aí. Primeiro que é o seguinte, na época o Brasil era presidido por João Batista Figueiredo, militar. Foi o último governo militar brasileiro. Ele apoiou a Argentina sempre. Sempre. Quando Dona Margaret Thatcher descobre que está perdendo a guerra e que não perdeu ela por sorte, por cagada, porque eu nunca vi uma nação mais cagada do que a Inglaterra, vai ter sorte na casa do caralho. É sorte mesmo. Então é o seguinte, ela cogitou um desembarque de tropas no continente e o uso de armas atômicas táticas. João Batista Figueiredo, com aquela cara de babaca que nego chama o caralho, bateu os colhões na mesa com o Ronald Reagan, tá?
e falou que na América do Sul ninguém desembarcava. A treta lá entre eles, lá em alto mar, que se fizesse por lá, porque aquilo ali era uma área de contencioso. Mas no continente sul-americano ninguém desceria porque ele... Isso é verdade, gente. Isso aqui é mal contado, é porque é o que eu falo, né? Historiador brasileiro só gosta de bater siririca, enfiar o dedo no cu e fumar maconha. Então é o seguinte, e outra coisa, e tentar ocultar toda e qualquer coisa da história que cheire à direita. História é história, porra! Figueiredo se encontra com o Ronald Reagan e falou assim, aqui ninguém desce, se descer nós vamos fechar com os caras. E o Ronald Reagan recua. Falou, aumentou a ajuda lá para os caras. Inclusive, teve um Vulcan que ia atacar as Malvinas, que teve problemas, foi interceptado, desceu no galeão e ficou preso aqui até o final das hostilidades. E o míssil que ele tinha a bordo foi confiscado. Inclusive, esse míssil foi usado por engenharia reversa no arsenal de marinha lá, e foi feito um míssil brasileiro em cima dele. É um míssil anti-radar, que era usado para atacar os radares Westinghouse, que já iam com os códigos todos americanos para lá para atacar. E aconteceu isso. Como também sabe-se muito bem que o Muammar Gaddafi deu ajuda, e essa ajuda passava pelo Rio de Janeiro em voos regulares para a Argentina, e as autoridades brasileiras assoviavam, olhavam para cima. A ponto de que essa filha do Satã, essa tal de Margaret Thatcher, cogitou em atacar e abater aeronaves civis de transporte de passageiro. Olha que pessoa do bem, essa tal de Margaret Thatcher. Aquela canalha, aquela filha da puta. E a parte que ninguém pergunta, que é o seguinte, apesar da puta valentia dos pilotos argentinos, do apoio, o Peru chegou a pintar os aviões deles com as cores da Argentina e já estava pronta para invadir o Chile, porque eles estavam a fim de acertar, tirar sangue do Chile, dos traidores, dos traíras do Pacífico. Tá? Então é o seguinte, o que fez esses argentinos tão valentes a acertarem tanto? A União Soviética deu a posição de toda a frota, atualizava a posição de toda a frota para as Forças Armadas Argentinas. Tudo bem que os pilotos iam nos culhões, no peito. Você imagina você a 800 km por hora, 900 km por hora, voando a 7, 8 metros da crista do mar, das ondas, de respingar, sem nenhum tipo de auxílio, na munheca. Os caras ficavam com o braço dormente, com o pescoço dormente, para chegar lá, atacar e na hora H jogar as bombas. A pontaria era deles, mas a localização quem dava foi a forma que eles usaram para ajudar. Porque graças à russofobia, ao medo do esquerdismo, ao amor ao mundo livre, à direita, é que fudeu tudo. E em terra a situação não foi muito diferente. A Inglaterra acusa a morte, se não me engano, de 250 e poucos ingleses na porra lá. É tudo mentira. 258 ingleses, eu até anotei aqui, isso aqui eu anotei, 258 ingleses, e seriam 649 argentinos. Foram mais de 2.000 ingleses. Isso aí não é chute, não. Teve um grupamento num morro, numa montanha lá, um batalhão, o 5º BIM. O 5º BIM era todo de conscritos. Só esse grupo entrincheirado abateu mais de 350 soldados ingleses e foi o único que entrou dentro da capital, tá? Puerto Argentino, que para nós as Malvinas são argentinas. Entraram cantando e de arma na mão, se entregaram de arma na mão. Foram elogiados por todos os ingleses, pela valentia, pela raça. E outra coisa, um navio daqueles com 280, 300 tripulantes toma
2 mísseis pela cara e morrem 19 pessoas. Não é à toa que a Inglaterra colocou segredo até 2072, 90 anos, quando o normal seria 25 anos. Aquilo ali é porque tem muita merda por baixo daquilo ali, não tenha dúvida nenhuma. A maior perda no final para a Argentina foi humana mesmo. Perdeu 40 pilotos da mais alta gabaritagem, da mais alta linha. Super treinados, super motivados. Perdeu 47 aviões velhos, um cruzador velho, o General Belgrano, que foi atacado na covardia e que era oriundo do ataque a Pearl Harbor. Ele era americano, foi para lá, foram grandes as perdas. As perdas inglesas em torno, sem o custo operacional, em torno de 3 bilhões de dólares. Outro detalhe é que é o seguinte, um detalhe muito importante. Foram feitas tanta merda na ilha, existem relatos de mercenários americanos que atuaram do lado da Argentina e que foram fuzilados, receberam ordem de fora para fuzilar, teve muita merda, tanto é que é o seguinte, entre os veteranos ingleses já são próximo de 400 suicídios. 400 suicídios. Isso que deu a aventura de reeleger a Margaret Thatcher. Por isso que a teoria da conspiração faz sentido lá no começo. E quando acabou a guerra, o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher, principalmente o Ronald Reagan dos Estados Unidos, junto com a OTAN, chegou à conclusão que não dava para aturar mais e confiar em militar sul-americano, depois do que o Figueiredo fez. O que ninguém conta. Tá? Então foi aí que nasceu a abertura brasileira. Começa com o FMI fudendo o Brasil em 82, quebrando o Brasil. Não renegociou nada, botou no cu do Brasil uma filipeta de 400 milhões de dólares. Até porque ficaram com raiva, porque o Brasil pagou contas argentinas com recursos próprios, porque, inclusive, não só houve o cerceamento e o cerco militar, mas todo o cerco econômico à Argentina. Isso é para você saber, você de direita que está escutando isso aqui, entenda isso aqui como história, meu amigo. Que o grande inimigo desse pessoal, eu já falei e volto a repetir, o grande inimigo deles é o nacionalismo. Eles não querem nacionalistas, podem ser de esquerda ou de direita. Eles gostam de lacaios, eles gostam de Lula lacaio, eles gostam de Dilma lacaia, eles gostam de Bolsonaro lacaio, eles gostam de tudo. Se o Bolsonaro não for lacaio, eu lhe dou o benefício da dúvida ainda, pode ter certeza que ele não vai ter grande apoio dos amigos do Norte, não. Então você para de lamber os culhões de americano, da porra toda, porque é o seguinte, quem implementou uma ditadura aqui, porque a grande bandeira do Brizola e do Jango, a grande bandeira dos dois, era o nacionalismo, era o trabalhismo, a mesma que eu levanto hoje, a mesma que o Ciro está levantando hoje. Aí inventaram esse negócio de comunismo e os idiotas de ontem, tão idiotas quanto você hoje, ficam falando sobre isso aí. Oh, os comunistas comem crianças, são ruins, são maus, são perversos, meus amigos bonzinhos. Rapaz, os caras não são amigos de ninguém, são os filhos da puta. E tá aí. E quando os militares brasileiros se tornaram perigosos, porque se tornaram nacionalistas, eles tiraram os militares. E você acha que foi você que tirou. Eu acho que foi o festival, foi isso, foi aquilo, cara pintada, cara suja, cara de bunda. Foi nada. Foi nada, são diretrizes deles. São diretrizes deles. Ninguém aguentou a afronta do Figueiredo. Ninguém aguentou o risco que eles usaram a junta militar argentina, que se fudeu toda. O presidente era o Leopoldo Galtieri, tá? Era o brigadeiro Barcílio Lamidosso e o da Marinha lá, o almirante,
Jorge Anaya, se não me engano. Se não me engano, não estou lembrado que isso aí eu não anotei, não, nem procurei de cabeça. Acho que é Jorge Anaya, tá, e Bacílio Lamidosso. A Força Aérea saiu coberta de louros, né? Mesmo com todo o problema lá, até porque a ditadura lá, o negócio lá foi muito mais violento do que aqui, foi muito mais pesado, mas deu para eles sentirem que não dava para confiar em ditaduras latinas com gente nacionalista. Então deram de presente para gente liberais, neoliberais, Alfonsin, o outro Menem, FHC, todos eles, via de regra, destruíram tudo que sobrou no país. Todos eles. Aí vem o Lula, que pega e paga a nossa dívida externa de 3% de juros e transforma ela em dívida interna a 12%, e por aí vai, todo mundo usado por todo mundo. Então essa daí, gente, é uma história longa, comprida, falada em grandes rasgos, sem citar volume. A única coisa que fica clara é essa: se as bombas argentinas, que nem eram nacionais, né, eram inglesas, tivessem explodido, a guerra teria tomado um confronto muito maior. O negócio se tornaria, porque eles não iam deixar barato isso, seria a grande humilhação. Seria a Royal Navy no lixo. Eles diziam que eles eram a terceira, eles tiravam onda de achar que eram maiores até do que a Rússia, mas eram a terceira frota naval do mundo. Foram humilhados por um bando de subdesenvolvidos, como eles chamam a gente, em aviões velhos, em cacarecos, sem nenhuma tecnologia, sem uso de nada, nenhum simples radar. Nem radar os pilotos argentinos usavam. Usavam bússola, sistema de navegação de escoteiro. Tá? Recebiam a coordenada e era isso. Foi o que eles usaram. E os grandes, os maiorais, tiveram 8 navios, mais 25 fora de combate, perderam 42 aeronaves. No outro eu falei que foram 42 Harrier, não foram. Foram 42 aeronaves no total. Harrier foram em torno de 28, eu acho. Entre montados, desmontados, a montar, do Atlantic Conveyor. Então, gente, esse daí foi um senta que lá vem a história. De vez em quando a gente vai fazer um aí, para não deixar nada para trás, mas sempre com viés geopolítico. O Brasil teve uma posição honrosa, o Figueiredo honrou o nacionalismo, bateu o peito, e foi assim que nasceu a queda do regime militar no Brasil. Não pense você que foi com cara pintada, não. Eles sempre estão por trás das cordinhas, puxando daqui e dali. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser, e Ele vai querer.